Bom dia, paz e graça. Bom dia, já acordou? Já tomou seu cafezinho? Mais um dia, quarta-feira, um dia abençoado que o Senhor nos concedeu para mais um estudo dos Salmos, mais um momento de oração. E hoje nós estaremos então no Salmos de número 13. Olha como estamos, já avançando aí. Já estamos no Salmo de número 13. E que bom que você está aqui comigo. Pessoal do YouTube, já se inscreve no canal Conexão com Deus. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas possam ser tocadas e alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor já se faça presente nesse momento. Espírito Santo, venha nos visitar, esteja conosco nesse momento, nos abençoe, nos guie, nos ilumine, para que essa palavra possa adentrar dentro dos nossos corações. Abre o nosso coração, Senhor. Fala conosco poderosamente nesta manhã, com o Salmo 13. Deus vai falar muito conosco, porque a palavra hoje nos confronta. E também é algo muito atual esse Salmo. Ontem nós falamos do Salmo de número 12, que foi o auxílio contra a falsidade. E nós falamos, sim, que esse tema da falsidade é um tema muito atual, como ocorre muito hoje em dia, a questão da falsidade. E aqui no Salmo 13, é uma oração que Davi fez, uma oração de fé. Aleluias. Só que é uma oração onde ele faz questionamentos. Então, pegue sua Bíblia, pegue a sua palavra. Aleluia. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui meu fundo, que está muito alto. Pegue sua Bíblia, pegue a palavra e acompanhe comigo. Aleluias. Salmo de número 13. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Esqueceu de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se enxergará contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu vacilar. No tocante a mim, a tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluias. Então, ele é um salmo curto também, como o Salmo 12, Salmo 13. É um salmo curto e é um salmo de Davi. Esse salmo, historiadores acreditam que ele foi escrito, durante anos difíceis que Davi enfrentou no exílio, quando o rei Saul estava perseguindo ele, quando o rei Saul estava perseguindo Saul, é que ele escreveu esse salmo. Então ele estava vivendo mais um dos seus momentos aí de tribulação, Mas mesmo nesse momento
angústia, a palavra vai dizer que ele está com o coração, triste, com o coração cheio de tristeza na alma, mas mesmo assim Deus dá graça a Davi e ele transforma o seu sofrimento, transforma os seus dias difíceis em cânticos, em salmos, para encorajar, né, aquele povo e também nós hoje, né, nos encorajar nos momentos de tribulação. Aleluias. Então esse salmo foi escrito por Davi, né, e vai tratar, este salmo trata do seu sentimento. Então você vai ver que esse salmo vai falar do sentimento que Davi tem no coração, vai falar dos seus adversários e no final, como eu sempre falo para vocês aqui, o texto ele muda de cenário e Davi vai falar então da sua fé. Aleluia, é o que nós precisamos hoje, né? Manter a nossa fé. Aleluias. Passamos por momentos difíceis, mas nós não podemos perder, aleluias, a nossa fé. Então eu dividi esse salmo em 3 partes, né? E a primeira parte é a luta interna, é os sentimentos de Davi, né? Nós sabemos que Deus havia prometido o trono de Israel para Davi. Ele tinha uma promessa, né? Ele recebeu Samuel, ungiu Davi quando ele ainda era pequenino, quando depois ele derrotou o gigante, mas ele voltou para o pasto, recebeu a promessa, mas a promessa não se cumpriu assim tão rápido, aleluias. Teve todo um processo para Davi passar durante esse tempo, teve todo um preparo para ele se tornar rei. Então, quando Davi foi ungido, Saul foi coroado rei, mas Saul foi aquele que perseguiu Davi, né? Ele não era amigo de Davi, né? Se tornou inimigo de Davi. Então, essa promessa que Deus havia feito para Davi, em que o trono seria dele, estava assim, parecia para Davi, no coração de Davi, parecia que estava distante a promessa, parecia que a promessa não ia se cumprir, né? Porque Saul age com perversidade contra ele, né? E Davi, ele vai fazer um momento de reflexão e vai ficar pensando, né? Porque Deus não julga a perversidade de Saul, mas nós sabemos que depois lá adiante Deus vai agir, onde que Saul cai, né? Um Saul, ele acaba morrendo com a sua própria espada, aleluias. Mas aqui ainda, né? Davi sofrendo essa perseguição, Davi no exílio, aleluias, e ele estava perturbado. Ele pensou, o Senhor me abandonou, né? O Senhor não vai julgar Saul, meu inimigo. Então ele estava perturbado com as atitudes do inimigo, aleluias. Quantas vezes isso acontece conosco também, quando nós nos sentimos perturbados em alguma situação que está tão forte, o inimigo está vindo com tanta força sobre nós e nós ficamos perturbados. E então, diante dessa perturbação, Davi, ele questiona a Deus. E ele tem uma pergunta neste salmo, se repete aí 4 vezes. E Davi, ele repete, até quando, Senhor? Até quando? Esqueceu de mim para sempre, Senhor?
Até quando estarei eu lutando dentro da minha alma? Até quando se enxergará contra mim, meu inimigo? Até quando? Essa fala se repete aí várias vezes no texto, né? E quantas vezes nós passamos por uma dificuldade, oramos pedindo por socorro, mas não recebemos o socorro na hora que nós queremos? E a tendência, quando Deus demora um pouquinho, que Ele está trabalhando, Ele está em silêncio, né? E às vezes a gente acha que a nossa oração não está sendo respondida, a nossa tendência é nos sentirmos abandonados. É a tendência do humano, né? O humano é fraco, é falho, é pecador, aleluias. O ser humano às vezes está com a sua fé se abala por um momento, aleluias. Quem nunca questionou a Deus em determinado momento? Tenho certeza que você já fez isso, que você já falou esta frase. Até quando? Aleluias. Mas você sabe que Deus não nos abandona. Ele pode demorar aí um pouquinho para nos responder, mas o socorro vem na hora certa. Aleluias. E Davi, então, ele reluta com aquela tristeza que estava no seu coração. A palavra vai dizer que ele está relutando dentro da alma dele com uma tristeza. Ele estava triste, só que ele não estava dominando os seus sentimentos. Olha como é perigoso, né? Quando nós nos entregamos aos nossos sentimentos, que às vezes são muito enganosos. Temos que tomar cuidado, né, com isso, que os nossos sentimentos eles são instáveis. Ora estamos alegres, ora estamos tristes, mas não podemos, aleluias, deixar que isso nos abale. É perigoso. É claro que nós não devemos negar os nossos sentimentos e fingir que sempre está tudo bem. Não é pecado você perguntar para Deus até quando. Não é pecado você fazer essa pergunta para Deus. Não é pecado, mas nós temos que crer que Deus é maior que o nosso problema, que Ele pode apenas com uma palavra acalmar a tempestade, acalmar os ventos, né? Deus é poderoso. Mas Davi, então, ele aprendeu algo muito importante. Ele aprendeu a substituir o até quando, Senhor, por nas tuas mãos estão os meus dias. Então ele faz esse questionamento, né? Ele faz até esse questionamento, mas depois ele entrega para o Senhor nas mãos dele, né? Ele vai confiar no Senhor. Então, ele vai trocar o até quando por nas tuas mãos estão os meus dias, Senhor. Está dentro da situação, né? O Senhor, o mal não vai prevalecer contra mim. E ele vai dizer que no versículo 5, confio na tua graça. Então, ele vai do até quando para a confiança em Deus, né? Ele muda aqui depois o cenário, ele vai aprender isso. Então, Davi, então ele vai perceber que o sentimento dele está muito forte de tristeza, que ele não pode ficar nessa situação por muito tempo. E aí, então, que ele vai fazer uma oração, né? Ele vai fazer um pedido para Deus, que é então agora a parte 2 desse salmo, que é o perigo externo, que é o perigo dos nossos sentimentos, que nós temos que nos atentar. Então, Davi, ele faz 3 pedidos, versículo 3 ao versículo 4. Ele diz, primeiro, atenta-te a mim,
olha para mim, Senhor, se atenta a mim. E ele vai dizer, responde-me, envia-me um encorajamento, ou seja, me tira dessa situação. 3, ele vai dizer, ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte. Porque ele estava tão triste, tão depressivo, que ele estava tão fraco naquele momento ali, que ele parecia que era morte para Davi. Aleluias, né? Então Davi, ele estava precisando de um renovo espiritual e físico. Porque quando a gente está numa batalha, né? Quando a gente está sendo perseguido, aleluias, tudo fica desestruturado. Então, ele estava com uma fadiga, um cansaço na alma, um cansaço no corpo, e ele precisava de um renovo. Aleluia, não sei que momento você está passando, se você também, nesta manhã, está precisando receber um renovo da parte de Deus. Se você está cansado fisicamente, cansado mentalmente, nós sabemos que, né, como o mundo está tão corrido hoje, a gente trabalha muito, trabalha o dia inteiro, né? E a gente tem os nossos problemas. Nós temos aí as tempestades também que vêm sobre nós, os problemas em casa, na família, né? Problemas financeiros, problemas de saúde, tantas coisas que nós temos que resolver durante o dia, durante a semana. E às vezes nos sentimos como Davi, necessitando de uma ajuda, aleluia, necessitando de um renovo para poder enfrentar aquela situação, né? Porque Davi estava com a mente cansada, com o corpo cansado, então ele faz um clamor para Deus: atenta-te a mim, responde-me, envia um encorajamento para a minha vida, ilumina os meus olhos para que eu não veja só tristeza, mas para que eu veja luz no fim desse túnel. Me encoraja, Senhor, né? Então ele faz esse clamor e é como se ele estivesse dizendo: não dê ao meu inimigo a alegria de me ver derrotado. Não deixe meu inimigo me ver derrotado. Ele não queria que Saul visse ele derrotado, que ele já tivesse derrotado naquela batalha. Não, ele estava precisando recarregar as energias. Nós também precisamos disso. Porque quando a gente não busca a Deus constantemente, todo dia na busca, se a gente sai da presença do Senhor, a nossa, vai lá embaixo a nossa bateria. Cai a nossa força espiritual e nós ficamos fracos. E aí é o perigo. Imagina se Davi não tivesse pedido socorro para Deus. Quem sabe não teria entrado numa depressão, ou teria mesmo, como ele mesmo assumiu aqui, teria dormido, morrido. Então, tome cuidado com isso, né? Peça para o Senhor renovar suas forças, busque a presença do Senhor, não se deixe abalar pelo seu sentimento de tristeza, aleluias. Fique atento ao seu sentimento, que às vezes nós precisamos de ajuda, né? Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, mas também Deus nos deixou na terra os médicos, os psicólogos, psiquiatras, que às vezes precisamos, né, de medicamentos, que você sabe que a ansiedade, a depressão, ele é o mal do século. Então, a tristeza, quando ela vai se agravando, piorando a situação, é um sinal de alerta. Nos tempos de hoje, depressão é o mal do século. Quantas pessoas estão depressivas, deitadas numa cama, não querem fazer mais nada, estão vivendo um mundo de tristeza. E é uma situação assim difícil. Se a gente não buscar ajuda dos médicos que Deus deixou aqui na terra, e se também nós não buscarmos ajuda no médico dos médicos,
Se nós não nos levantarmos como Davi, ele falou assim: eu não posso mais ficar nessa situação. Eu não posso. Senhor, atenta-te a mim. Olha como eu estou. Eu não posso ficar derrotado. O inimigo não pode se alegrar com a minha derrota, com a minha tristeza. Me levanta, porque eu tenho uma batalha para enfrentar. Eu quero vencer essa batalha. O Senhor vai à frente, eu vou vencer. Nós sabemos, né, muito bem que Davi venceu. Que depois ele foi coroado, sim, rei no tempo certo, no tempo de Deus, não no tempo dele. Chegou a hora de Davi. Ele foi coroado, ele foi rei. Mas enquanto esse tempo não chegou, ele teve que passar por todo esse processo doloroso. Não foi fácil para Davi, não foi fácil. Mas ele venceu, porque todas as vezes que ele via que ele necessitava de ajuda, ele já recorria para Deus. Ele era um homem perseverante na oração e ele buscava socorro no Senhor, que era o seu escudo, que era a sua fortaleza. Aleluias. Então, ele faz esse clamor e ele sente no seu coração que Deus já estava ouvindo aquela oração. Então, ele diz: no tocante de mim, confio na tua graça. Alegra o meu coração na tua salvação. Então, ele já se sentiu mais, fazendo aquele clamor, aquela oração, ele já sentiu algo diferente dentro dele. A alegria estava voltando para Davi. Então, é a parte 3 deste salmo, que é a perspectiva do alto, que é a fé de Davi. Aleluia, tem que ser também a nossa fé. Então, hoje, aleluias, Deus quer renovar a sua fé. É o momento de nós renovarmos a nossa fé, não nos deixarmos abalar, pedir socorro, pedir ajuda para Deus. E Ele é aquele que vai nos renovar nesta manhã, porque a palavra diz que o Senhor nos renova, Ele derrama a misericórdia dEle todas as manhãs sobre a nossa vida. Então, peça para o Senhor te renovar nesta manhã, aleluias. Tenha perspectiva do alto. Então, Davi vai dizer: no tocante de mim. No tocante de mim é no fundo da alma dele. Então, ele estava passando por uma transição, né? Uma transição do medo para a fé, da tristeza para a alegria, da falta de confiança para a confiança. Então, mudou o cenário de Davi. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor também mude o nosso cenário hoje, que possamos fazer essa transição do medo para a fé, né? O sentimento de Davi passaram por altos e baixos, assim como o meu e o seu. Nós passamos por momentos altos e momentos baixos, porque nós somos seres humanos, nós somos carne, aleluias. Nós somos sentimento também. Tem dias que nós não estamos bem, tem dia que nós estamos angustiados, coração triste, abatidos. Mas o Senhor é aquele que muda a situação, aleluias. Então, o sentimento de Davi mudou aqui, né? Por quê? Porque Deus estava no mesmo lugar, no trono, apesar de tudo que estava acontecendo ali com Davi. Só que Deus não muda, aleluia. Ele está sempre no trono, sempre nos vendo, aleluias. E lá no trono, diante da oração de Davi, o Senhor teve misericórdia, aleluias. O Senhor teve misericórdia. Então Davi confiou, né? A confiança no Senhor conduz da tristeza para a alegria, aleluias. E ele vai dizer, né, que na tua salvação, porque ele sabia que da misericórdia de Deus,
aleluias, que ele precisava ser resgatado, aleluias, que ele precisava de salvação. E Davi declara que Deus, em sua graça, confio na tua graça, que é a graça de Deus, é pela graça que nós somos salvos, aleluias. Então Davi já sabia disso, ele já sabia que Deus, ele é generoso, né? Ele é misericordioso, ele ouviria aquela oração. Então Davi parou de olhar para os seus sentimentos de tristeza, parou de olhar para o adversário, aleluias, e começou a ter fé. Ele começou a olhar para o alto, aleluias, olhou para o Senhor, pediu socorro, mudou aquele cenário de tristeza e começou a ficar alegre, aleluias, porque a confiança em Deus nos dá alegria. Fala isso hoje para você, no seu coração, repete comigo. A confiança no Senhor nos traz alegria, aleluias. Confie no Senhor, eu não sei que momento que você está passando, se você também tem passado por momentos difíceis, de tristeza, algo tem te abalado, o inimigo está vindo com força sobre você, né? Ou você está passando aí num deserto, porque a gente passa por desertos, por tribulações, tempestades, momentos difíceis. O inimigo quer nos jogar contra a parede. Nós temos que tomar cuidado com o nosso sentimento, não deixar a tristeza nos abalar. Posso ficar triste um dia? Posso. É normal você ficar um dia triste. Mas se isso persistir na sua vida, é um sinal de alerta. Cuidado. Cuidado com as suas emoções. Nós temos que tomar cuidado para que isso não se vire contra nós. E isso possa acabar nos levando para uma enfermidade espiritual. Aleluias. Então, tome cuidado, se coloque diante do Senhor, confia nele, ore, clame, peça por socorro. Aleluias. Vamos orar então, para que Deus possa também ouvir aqui a nossa oração, que nós possamos hoje aprender isso, mudar o cenário daquela pergunta lá do começo de Davi: até quando, Senhor? Até quando vou passar por essa situação? Até quando eu vou viver nesse deserto? Até quando essa tempestade vai continuar na minha vida? Até quando? Até quando meu filho vai ficar no mundo das drogas? Até quando a minha família vai ficar nessa situação? Quando? Até quando? Aleluias. Eu vou permanecer nessa situação. Vamos orar. E vamos mudar o nosso cenário também do até quando. E vamos entregar nas mãos do Senhor. Vamos colocar na mão do Senhor. Colocar as nossas angústias na mão do Senhor, para que Ele possa conduzir a nossa vida e aumentar a nossa fé. Vamos orar clamando por fé. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia, clamando a Ti, Senhor. Primeiramente te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por esta quarta-feira, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor vai mudar o nosso cativeiro, o Senhor vai mudar a nossa situação. Aleluia, o Senhor vai acalmar a tempestade. E nós vamos, como Davi, sair do cenário de tristeza e passar para o cenário de alegria. Não porque nós somos merecedores, porque nós somos bons,
aleluias, porque sim, porque somos fracos e somos dependentes de Ti, ó Deus. Venha sobre nós neste momento, Senhor, transforma o nosso cativeiro, Pai, renova nossas forças, assim como o Senhor renovou as forças de Davi, aleluias, e Davi aumentou a sua fé, porque ele orou, porque ele buscou, porque ele ficou firme, e o Senhor tirou ele daquele cativeiro, o Senhor renovou as forças dele, aleluias, renovou a força espiritual e a força física, e Davi venceu aquela batalha. Nós também vamos vencer, aleluias, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que nós possamos hoje renovar a nossa fé, pela graça do Senhor, aleluias, pela tua misericórdia. Ouve a nossa oração, Senhor, nesta manhã. Pessoas que vão assistir esse vídeo, aleluia, que estejam passando por momentos de tristeza, aleluia, no coração. Pessoas que estão passando por depressão, aleluia, ansiedade, esse mal do século, Senhor. Nesse momento, Pai, derrama da tua cura, derrama da tua libertação, Senhor. Cura as almas feridas, cura o coração ferido, Senhor, aleluia. Nesse momento, entra com providência na vida dos teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, esta casa, esta família, essa pessoa que está assistindo, que ela possa receber um renovo nesta manhã. Que o Senhor possa aumentar a fé do seu povo, que possamos ficar firmes, aleluias, na nossa caminhada. E eu já oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa falar melhor no seu coração, que hoje nós possamos meditar nesta palavra. Como eu já falei, repito aqui, nós já aprendemos lá no Salmo de número 1, que nós temos que meditar na palavra dia e noite. Então, essa palavra nós lemos agora, meditamos ela agora de manhã, mas não podemos deixar essa palavra aqui. Nós devemos levar essa palavra conosco durante o dia. Então, que você possa hoje meditar nesta palavra, que você possa analisar. Será que eu tô que nem Davi lá no começo do Salmo? Será que hoje eu tô naquele dia que eu tô questionando até quando, Senhor? Será que eu tô precisando de ajuda? Será que eu tô precisando de socorro? Sim, todos os dias nós necessitamos do socorro e da misericórdia de Deus. Então, se levante, Faça uma oração, faça um clamor, mude o cenário, porque o Senhor é aquele que muda cenários de tristeza para alegrias. E a alegria no Senhor, O Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, e a nossa confiança nos conduz à alegria. Não esqueça disso. Confie, ore, tenha fé, não desanime, que você vai vencer a batalha. Davi venceu, porque ele não desistiu de orar. Então permaneça firme na oração, permaneça comigo nesse propósito, aleluias, não desista. Estamos aí, 150 salmos, hoje já foi o número 13, amanhã será o 14. Olha o tema do Salmo 14, a corrupção do pecador e a sua redenção. Então amanhã vai ser essa palavra, vai falar do pecado. Então, amanhã já é outro tema aqui, diferente. E esses salmos, como que eu tô aprendendo com os salmos? Vocês não têm ideia. Eu tô falando assim comigo mesmo, falo, Senhor, como eu estou aprendendo, obrigada por ter colocado esse propósito no meu coração. Aleluias. Obrigada, eu estou agradecendo a Deus todos os dias
porque Ele é bom. Através desse momento, eu estou aprendendo muito. E quando a gente entrega uma palavra, a palavra para nós mesmos, a palavra nos confronta. Quando estava estudando este salmo ontem, eu me confrontei muito dentro de mim, porque muitas vezes eu também falo para o Senhor, até quando? Então essa palavra falou muito comigo. Espero que fale muito também com você. Amém? Então, vamos nos despedir aqui. Aleluias. Deus abençoe seu dia. Deus esteja com você nesta manhã. E medite nessa palavra. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Vanessa Moisés. Oi, Vanessa. Saudade de você, do teu filho. Dei aula pro filho da Vanessa. Ele deve estar moção já, né? Deus abençoe. Já terminei aqui esse momento, mas assistam mais tarde, Vanessa, Rodrigo. Assista mais tarde esse vídeo, porque Deus vai falar muito com vocês. Aleluia, através do Salmo de número 13. Deus falou muito conosco aqui. Esse foi um momento de confiança em Deus e para a gente renovar a nossa fé, né? Que Deus nos dê então esse renovo. Que Deus abençoe nosso dia, cuide da ida, da volta, da entrada e da saída, esteja conosco em todos os momentos. Aleluia. E aonde vocês colocarem a planta dos pés, o Senhor esteja com vocês. Aleluia. Amém. Então, até amanhã. Estaremos aqui firme e forte. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Fique firme, fique na fé. Alegria. Ore. Não desista de orar, que a oração aqui vai nos fortalecer. A nossa confiança em Deus produz alegria. Amém? Beijo no coração. Até amanhã. Se Deus